Boa tarde, meu nome é Manguechai, eu convivo na Aldeia do Cachimbo, sou cacica hoje na Aldeia do Cachimbo, a qual comando esta comunidade da Aldeia dos Imboré. A etnia é Imboré. Eu nasci no meio dos Pataxó Ranranhã e hoje estou comandando dessa nova aldeia, onde a gente criamos ela há quase 3 anos, falta um mês para 3 anos, que agora é dia 13 de fevereiro, faz 3 anos que nós estamos aldeados aqui dentro desta aldeia, e a gente estamos no meio desta comunidade aqui com 125 aldeados e hoje eu faço parte do cacicado aqui e estou aqui hoje à tarde para a gente falar um pouco da nossa convivência dentro dessa aldeia. Voltando para trás, se você disse, desculpa que eu não peguei, o que significa seu nome? Você pode repetir e explicar seu nome? Meu nome é Manguechai, que significa estrela na língua Pachorrã. Ok. Falando dessa comunidade, me corrija, mas parece que está composta por indígenas de várias etnias diferentes. Eu queria saber como é essa diversidade na hora de fazer o convívio. Então, essa diversidade na hora do convívio é que a gente temos da etnia Puri, a gente temos a etnia Imboré, temos a etnia Cariri-Sapuiá e temos a etnia Amoré e Tupinambá. Então, são várias etnias dentro de uma aldeia só. Ok. Ok, agora indo mais para o que me interessa, queria lhe perguntar o que significou assim um pouquinho esse ano de 2020 para você, no sentido de que o mundo deu uma espécie de parada, pausa, reflexão por causa da Covid. Eu queria saber o que você sentiu, o que você pensou nesse ano que acabou de acabar de 2020. Então, o que eu pensei dentro desse ano de 2020, que já passou, é que a gente entraria o próximo ano novo de 2021 com mais tranquilidade, com mais desenvolvimento dos nossos trabalhos, porque o nosso trabalho praticamente foi parado, a gente só podia se movimentar internamente dentro da nossa aldeia, com os nossos trabalhos de cultura e agricultura familiar, nós não poderia estar se apresentando o nosso trabalho de cultura lá fora, a qual a gente tinha um grande sucesso de estar fazendo um grande trabalho com o povo não índio, com as ONGs, né? E esse trabalho ficou parado por conta da pandemia. Por isso, mudou muito, assim, para a gente aqui foi muito estranho. E na tua compreensão do mundo, esse, essa pandemia, essa parada, ela veio para a humanidade por quê? Então, eu acho que ela veio assim para a humanidade, para a gente se encontrar uma forma mais da gente ter uma boa comunicação, uma boa comunhão um com os outros, uma boa paz, porque assim é onde a gente poderia estar perdendo muitas pessoas da nossa família, amigos, vizinho. Então era um meio da gente ser mais solidário, compartilhar mais um com os outros. E na minha concepção, ela veio dessa forma. É um meio de conflito, de vidas, tirando vidas, e com um meio também da gente aprender mais a ter união, paz e ser solidário um com os outros. Genial. Então, aprender a ser mais unidos e mais solidários. Isso. Nessa avaliação do ano que passou, você acha que a humanidade como um todo, em geral, não o Brasil ou não o Simboré, mas a humanidade, tem acordado para essa união, para essa solidariedade ou ainda falta muito? Na minha concepção, ainda falta um pouquinho mais, porque a gente vê que muitos se importou com a dor do outro e outros estavam querendo se beneficiar na dor do outro, mas muitos foram sim solidários. Teve assim de 98, 97, 98% do Brasil foi bem solidário um com os outros. Hum, Maiá às vezes costuma dizer que ela bota o ouvido no chão para ouvir o que a Mãe Terra está falando. E Hum. aí eu tenho perguntado a quase todas as pessoas se você pudesse traduzir em português com as tuas palavras, com a tua poesia, o que a Mãe Terra está falando hoje? O que a Mãe Terra fala hoje para nós, neste momento aqui, desde quando eu juntei aqui debaixo desse pé de árvore, dessa fruta que é manga, para a gente conversar e dar essa entrevista, eu entrei falando já com a natureza. E a natureza fala para nós
ter mais cuidados com os nossos preceitos, com nossos princípios, com a nossa cultura, com as nossas crianças, porque as nossas crianças estão criadas de uma forma, sendo criadas de uma forma que os nossos antepassados não nos criou, não nos ensinou. Então hoje as nossas crianças estão formadas de uma formação diferenciada, porque não está mais podendo aprender dentro da nossa aldeia a verdadeira cultura, está aprendendo a cultura do homem branco, e o homem branco está fazendo de tudo para tirar essa cultura de dentro das aldeias, usando as nossas crianças. Então, a gente precisa mais trazer para o nosso dia de hoje a história dos nossos antepassados, falando para nossas crianças. Ok, aí tem, pela tua fala, vem duas perguntas novas. Como é que o homem branco está mudando, tentando tirar ou modificando aquilo que você gostaria que não fosse assim? O que está acontecendo? Ele usando a própria ciência, trazendo novas histórias criada por suas mentalidades e tentando colocar na cabeça de nossas crianças que o que nós usamos e o que nós fazemos e o que nós criamos e o que nós vivemos dentro da nossa aldeia não tem nada a ver com o ser humano de hoje em pleno século XXI. E nós não podemos pensar assim. Nós temos que pensar na história dos nossos antigos, que sofreu, que buscou, que morreu, que lutou, e hoje tem um, dois da família que está sobrevivendo, que resistiu e está fazendo resistência. Eles querem tirar isso da cabeça da nossa criança, do nosso jovem, para colocar o trabalho deles, a cultura deles. E aí não pode colocar a cultura deles, tem que nós manter a nossa cultura. É listo que a gente aprenda o que vem do homem branco, porque tudo que faz bem a gente deve aprender, mas não podemos esquecer os nossos costumes dos nossos antepassados, porque foi com esses costumes que eles viveram e que hoje um pouco do que a gente sabe, a gente ainda usa, nós estamos conseguindo no nosso território aos poucos. Eu queria um pouquinho mais de exemplos na prática, no dia a dia, quando você enxerga que a cultura globalizada, a cultura do homem branco está impedindo de você ser como vocês gostariam de ser. É como? É através da educação, é através da saúde, é através da televisão, é um pouco de tudo. Que exemplos você pode me contar de sua família, de sua comunidade, onde você vê que tem alguém tirando você do caminho que você gostaria? Então é um pouco de tudo. A gente podemos ter acesso à internet, o aparelho de celular, o aparelho de televisão, um aparelho de rádio, a saúde de qualidade diferenciada, porque eu costumo dizer que o índio ele tem que ter uma saúde diferenciada, porque a saúde do índio não pode ser como a saúde do homem não índio. A educação, principalmente, porque a gente temos que ter as nossas aulas de cultura dentro da sala de aula, porque a aula de cultura que hoje você ouve dentro da sala do homem branco, que se chama Estado, ele não fala de cultura verdadeira, ele fala de arte e cultura. A arte e cultura vem tudo que vem a globalizar, que a minha língua não dá muito para falar, as coisas que acabam a nossa natureza, tira da nossa natureza. Por exemplo, eles querem que a gente aprenda a estudar como produzir uma pedra de carvão, quer que a gente aprenda a estudar como explorar uma madeira para fazer um papel. Então, vem tirado isso de nossa natureza, de nossas terras. Então, se nós contribuímos com ele para aprender aquilo e não coloca na nossa cabeça que nós temos que proteger, nós vamos pensar só em ganhar o canhambá e explorar. Daqui a pouco, nossos netos, nossos filhos não tem mais do que uma árvore para conversar, uma árvore para encontrar com nossos antigos, uma árvore para encontrar com nossos antepassados, porque os nossos antepassados não vivem mais entre nós aqui na Terra, mas ele está em cada árvore dessa aqui para encontrar com a gente e falar através da mensagem vindo pelo vento, vindo por uma pedra, se rolando uma, encontrando com a outra. Tudo isso acontece quando a gente está no meio da natureza com nossos antepassados. Então é disso que a gente tem que falar para a nossa educação ser diferenciada e a nossa saúde também ser diferenciada, que hoje os nossos filhos, nossos netos, não têm mais esse aprendizado que a gente tem. Na tua compreensão, no teu ponto de vista, a cultura indígena, as culturas indígenas têm uma função, um rol especial na humanidade como um todo. Aí temos o planeta Terra, mas os indígenas em si, em particular, têm como uma função, como... Sim, sim, tem como uma função. Por exemplo, eu chego aqui, eu chego de lá da minha oca, angustiada, triste,
e venho aqui para dentro daqui dessa roça aqui, me encontro com uma bananeira dessa ou com uma árvore dessas aqui. Quando eu saio daqui, eu já vou sair com outro pensamento, como se eu vim encontrar com um verdadeiro conselheiro. Eu vim com um grande problema e vou voltando com ele resolvido, sem falar com ninguém. Aí você diz assim, o Emanguetiai saiu daqui tão angustiada, chorando, triste, e tá vindo de lá para cá cantando como um passarinho. Mas eu tive uma conversa com o meu antepassado. Eu conversei com a árvore, conversei com a roça, com o mantimento, que é até o alimento da gente comer, ele tem contato com a gente, com a pedra. E eu já fui com outra natureza, com outro modo de pensar, que o homem branco não entende isso aí. Ele não consegue entender isso aí. Então, é diferenciado a gente indígena por conta disso aí. Aí, duas perguntas juntas. Você começa a responder por onde você quiser. Como você aprendeu a conversar com a natureza? Ou já nasce sabendo, não sei. E se você acha que então alguns homens brancos poderiam desenvolver aos poucos esse aprendizado? Se você aprender, como você aprendeu a falar com a natureza, ou como foi essa história aí, e se outras pessoas teriam condição não indígenas de aprender. Eu aprendi com o meu antepassado, eu vou dizer assim, não com o meu antepassado, mas com o meu avô, que hoje está com 122 anos, foi o que ele passou para mim, sempre na beira da fogueira, quando ele chegava, às vezes da cidade, que ele trazia sua comprinha que ele ia buscar na cidade, ele chegava e ali ele acendia uma fogueira na beira da frente do quintal e começava a contar as histórias do que era que ia acontecer a partir de amanhã com a gente, que poderia ele não alcançar, mas que ele estava passando para a gente, para que quando ele não existisse mais, a gente saber contar para os nossos filhos, para os nossos netos, o que era viver dentro da aldeia, o que era ser indígena, porque muitas pessoas diziam que eu sou índio, mas a tradição dele saber o que era verdadeiro índio, ele não sabe, porque se fosse contar uma história para ele, ele não saberia contar. Então, o homem branco, ele faz parte dessa história, saber contar muito bem, se ele nos der ouvido, sentar e parar, escrever, editar, tudo essa história, ele vai saber contar do mesmo jeito. Nem só para seu amigo, mas para seu filho, para sua esposa, para seu neto. E assim a história indígena vai crescendo e nunca vai parar de ter uma história, porque alguém vai levar aquela história, sempre vai levar com ele. Estava pegando mais por um lado de que se a Mãe Terra fala, você consegue captar os sinais, fazer uma leitura do que ela está falando. E tem outras pessoas no mundo que não captam. Um número grande de indígenas na proporção capta o que a Mãe Terra fala. E um número grande de brancos não capta. Então queria saber se de alguma forma, será que no dia da manhã os indígenas vão ensinar aos não indígenas a captar as mensagens da Mãe Terra? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende da boa relação que tiver a partir de agora do índio com o homem branco, né? Porque assim, o índio ele tem a liberdade em alguns lugares dele viver a sua cultura e já outros lugares ele é prisioneiro, ele não pode, ele se esconde, ele não pode se mostrar que ele é índio, ele tem que negar a sua identidade, tem que negar a sua cultura. Então esse índio aí que vive nessa localidade, o homem branco está perdendo a grande oportunidade de conhecer sua verdadeira história. Estou me lembrando, por exemplo, veio Aruma e vieram os ingleses. Isso. De alguma forma, talvez eles aprenderam um pouco a ouvir mais a Mãe Terra. Então eu vejo como que você poderia, se quiser, e a outra pessoa também quiser, ensinar, aprender a ouvir cada vez mais a Mãe Terra. Isso. É por isso que ele perguntava se os índios tinham para a humanidade uma função social, que eu vejo que um pouco o projeto que a gente faz é como tentar levar essa voz da terra para um número maior de pessoas que está muito ouvindo rock and roll. A gente diz, escute um pouquinho a Mãe Terra. Isso. Eu não sei se você quer me fazer um ponto de vista sobre isso. É assim, às vezes, o que eu posso explicar no momento é assim, eu posso estar andando daqui lá para o Velho Té, com vocês aqui. Aí eu ouvi um barulho de um vento assim estranho, ou com calor muito forte assim do lado do meu ouvido, ou com barulho muito forte de alguns atropelos, e nós parar no momento. Nós não fingir que aquilo ali é uma coisa normal e dar seguimento.
Porque lá atrás pode estar vindo perigo atrás de nós, ou lá na frente o perigo pode estar nos esperando, ou até mesmo vindo de nosso lado. Então, se nós parar, nós vamos conseguir decifrar, discernir o que é verdadeiramente que está vindo, e nós vai ver se pode seguir, ou se nós temos que parar, ou se nós temos que voltar. Isso aconteceu com a gente indo no Rio, que ouvimos um barulho que estava com os 2 filhos de Aira. Nós nos olhamos e voltamos. Esse é ouvir a voz da natureza. Às vezes também você sentir uma angústia muito rápido, aquele aperto no coração, aquela tristeza. Então é um sinal de você não dar prosseguimento naquilo que você vai fazer. Na minha fantasia, uma pessoa que anda o tempo todo de tênis de plástico e só comendo hambúrguer de plástico e só assistindo jornal, ele perde a capacidade de ouvir a natureza. Sim, sim. Por isso que eu estava pensando o indígena como ainda um resistente desse diálogo com a natureza. Não só um resistente, mas um cara que poderia nos ajudar, a humanidade, a voltar desse potencial de conexão. Que aí, por exemplo, não sei se você quiser fazer um comentário, mas é difícil um homem branco achar, existem vários, muitos, mas não são tantos, as árvores como irmãs, as árvores como conselheiras, os animais como irmãos. Não acha nada de jeito nenhum, tanto que nem só o homem branco, mas a cabeça de muitos índios hoje está formada, que ele tem que conquistar esse pedaço de terra aqui, e o dia que ele der na telha, que não se vir mais para ele morar e ele querer viver no meio do homem branco, ele ter que vender para alguém e sair fora. Eu costumo dizer que ele está vendendo a própria mãe. Porque se nós está pisando em cima de um território desse, onde você planta, ele dá, você consegue tirar sua alimentação dali daquele território. Ele está tratando mais do que uma mãe, fazendo mais que uma mãe, porque a mãe, ela cuida. A mãe cuida. E aqui não, você planta, ele dá para você, ele produz. Além de lhe criar, aqui, você plantou, ela produz para você se alimentar. Então, ela lhe cria e ainda lhe dá vida ainda. Porque o ser humano sem água e sem alimento, ele não consegue sobreviver. E aqui em cima da terra, você tendo onde plantar e colher, você tem tudo isso. Tem vida, você consegue respirar bem, você consegue se alimentar bem, você consegue ter uma saúde de qualidade. Muitas pessoas estão lá doentes na cidade, que não aguenta nem pegar mais nenhuma enxada para limpar uma horta. Quando chega dentro de um pedaço de terra desse, que começa a pisar nele, começa a explorar ele, plantando e criando, ele se levanta até da cadeira de rodas que tiver aleijado, ele levanta. Por quê? Está mostrando que o remédio está em cima da mãe terra, então nós devemos cuidar dela como se fosse nossa mãe mesmo. As pessoas que trabalham com arte e cultura, peças por peças montadas, como se fosse um quebra-cabeça. Então, em vez do indígena ou não indígena estar com coisas que não convém a ele para o seu próprio bem, mas para fazer o seu mal, em vez dele estar ali maquinando o que ele vai fazer de mal, ele vai estar produzindo algo que alguém vai ter interesse e mostrar para alguém que aquilo vai fazer o ser humano viver bem, estar bem, na aparência, fisicamente, sentimentalmente, vai tirar todo tipo de depressão da cabeça dele, vai ocupar sua mente. Então, a arte, o artesanato, a cultura, o importante da cultura é esse, porque eu ainda não vi qualquer tipo de depressão que não conseguisse curar onde existe a arte pelo meio, onde o cara diz, eu vou largar tudo que faço, meu trabalho, meu emprego, e vou hoje ser artista, eu vou produzir peças de cultura. Então, isso para mim é maravilhoso, eu sou prova disso. Eu tinha uma pré-depressão, que quando eu comecei a fazer arte, hoje, graças a Deus, não existe isso comigo mais. Eu não sei o que é depressão. E que tipo de arte você faz hoje? Que sentimento te motiva a expressar? Hoje eu trabalho com, vou se dizer, a arte mista. Eu me misturo com tudo e com todos os materiais e produzo dois. Que eu trabalho com pena, eu trabalho com madeira, eu trabalho com barro, eu trabalho com o bambu, eu trabalho com, como é que fala? Com fibra ótica, com LED, com a taboa. Então, todo esse material, ele dá uma série de peças. Você sabendo trabalhar com ele, ele dá 1 milhão de peças diferenciadas. Então, todo esse material é bom que a gente consiga juntar todo o nosso povo, indígena, não indígena, e aprenda a passar para eles também o nosso trabalho, porque o que é bom para a gente tem que ser bom para todo mundo. Não pode ser bom só para mim, para você não. Sempre tem que ser bom para todo mundo. Muito bem.
Bom, não sei como você vai entender a frase, mas não importa. Como você entender, vai ser muito bom. Eu quero saber como você entende as sabedorias indígenas. Por exemplo, se eu pergunto quais são as maiores sabedorias indígenas, tu me diz o quê? A maior sabedoria indígena é daquele índio que busca, que tem contato com seus antepassados, principalmente com a Mãe Terra. Porque, como eu disse no início, a gente tendo um bom contato com a Mãe Terra, a gente temos uma liberdade igualmente um filho quando quer algo que chega na mãe e no pai e pede e que nós não conseguimos negar. Então a Mãe Terra é essa, é isso. Se você tem um bom contato com ela, não explora ela, não judeia dela, ela sempre vai estar te entregando aquilo que você pede. E os nossos antigos também, porque nós sabemos que eles já se foram, os primeiros dessa terra já se foram, mas a gente tem que ter uma boa relação com eles. Sempre lembrar que eles existiram perto de nós e não esquecer deles. Como não esquecer deles? Sempre presenteando eles, porque sabe que a carne deles foram para a terra, mas o espírito deles está sempre entre nós, então ele se agrada quando a gente presenteia com uma bebida, com um mel, com uma roupa, com um fumo na mata. Então sempre nós estamos com um bom contato e relação com a nossa natureza. Obrigado. Tem alguma coisa que porventura você queira dizer ou fechamos? Eu quero agradecer, porque assim, no momento, eu estava preocupada no que eu poderia responder. Eu não sabia qual era o tipo de pergunta que iria ser feita para mim. E eu vejo que a gente indígena nunca está só. Dentro do momento que a gente fala, eu vou trabalhar com fé, com coragem, com sinceridade, com amor, a gente sempre é ajudado. Então eu sei que a Mãe Terra, nesse momento, os nossos antigos, nossos antepassados, eles estão usando a minha boca. Não sou eu com minha inteligência e meus pensamentos que está dizendo, mas sim eles que estão respondendo para vocês. É isso que eu quero dizer. Um prazer. Não só para nós ouvir, mas para o grande público. A Obrigada. gente acha que quando a gente pode, alguém, você nesse caso, canalizar essa sabedoria, essa beleza, esse amor, está fazendo bem à humanidade. Obrigada. Se tiver alguma coisa mais que você queira canalizar, estou gravando ainda. Não, por enquanto é só. Só quero agradecer mais a presença de vocês, que vocês sejam sinceros nesses trabalhos que vocês até aqui, com 3 anos, eu posso dizer, trabalhando juntamente com a gente dentro desta aldeia. Até agora vocês têm mostrado seus trabalhos com sinceridade, têm feito seus trabalhos com fé, com amor, com carinho, têm deixado tudo e todos para trás para vir mostrar seu serviço. Eu sei que não é por dinheiro, mas porque a gente sabe que hoje a gente tem que batalhar para poder conseguir alguma coisa, mas eu não vejo dinheiro nisso para você estar trabalhando, porque a gente vê que tem muitas pessoas aí que querem encostar no indígena, mas é para ele explorar um pouco do que o indígena tem a oferecer. E nós não temos nada para oferecer se não for a força da nossa Mãe Terra, a força da nossa espiritualidade, para poder reforçar as pessoas, ter sabedoria para trabalhar com outros povos. Porque hoje eu vejo em vocês não só a sabedoria para trabalhar com indígena, mas com qualquer tipo de nação, ser humano. Vocês têm essa experiência, têm essa sabedoria, têm essa ciência que está dentro de vocês, porque é o que vocês têm mostrado, a paz, o amor, a sinceridade e o caráter. É isso que eu quero dizer.